Estou no protocolo Coimbra. Vai prejudicar os meus rins? Vai calcificar as minhas artérias e veias? Quais seriam os exames básicos necessários? Meu nome é Sátia Naú, sou médica cardiologista com foco na medicina integrativa e funcional e paciente do protocolo Coimbra por conta de esclerose múltipla. Então, como o protocolo Coimbra é aplicado? Então, geralmente são doses de vitamina D bem altas, que alcançam em torno de ingesta diária de 40 mil a 200 mil por dia, que basicamente por via oral, que pode ser gotas ou cápsulas soft gel ou liquid caps, de preferência sempre num veículo oleoso, né? Esse é o ideal. O cálculo ele é feito por peso, de acordo com o peso do paciente. Existem algumas particularidades, como obesidade ou uma doença mais agressiva, que geralmente a gente precisa colocar doses maiores, e o ajuste dessa dose ela é feita ao longo do tempo, ao longo do tratamento através de exames. Então, de modo geral, os níveis de vitamina D no sangue, eles podem variar de 160 até 2.000 nanogramas por ml, e só lembrando que o valor de referência do laboratório vai em torno de 20 a 100. Então, entenda que o paciente ele fica realmente com doses mesmo bem altas de vitamina D, e a gente vai entender daqui a pouquinho como é que esse paciente não fica intoxicado, como é que esse paciente ele fica bem sem ter os efeitos colaterais. Quais seriam os exames básicos necessários? Paratormônio, o estudo do cálcio, no caso, os dois tipos de cálcio, que é o cálcio total, que é o ligado à albumina, e o cálcio ionizado, ureia e creatinina, calciúria de 24 horas e a densometria óssea, para a gente avaliar como é que está o nível de saúde óssea desse paciente antes de começar o tratamento. E evidentemente que para o paciente ter essa dose tão alta de vitamina D no sangue e tomar tanta dose de vitamina D via oral, precisa se fazer uma dieta. A vitamina D, ela promove a absorção de cálcio pelo intestino. Logo, altas doses de vitamina D iriam absorver muito mais cálcio do intestino. Precisa se fazer uma dieta. E no que consiste a dieta? Basicamente, dieta sem laticínios, né? Basicamente porque leite, queijo e iogurte, porque são classicamente ricos em cálcio, sem alimentos enriquecidos com cálcio ou outros alimentos que sejam ricos em cálcio, que não seja leite e queijo. Há uma hidratação em torno de 2,5 a 3,5 litros por dia, isso vai depender do peso do indivíduo. De modo geral, fazemos o cálculo ali em torno de 40 ml por quilo, um pouco menos ou um pouco mais, para poder estimar a hidratação do indivíduo, e uma atividade física aeróbica ou exercício de impacto, que no sentido para ajudar a prevenir a perda de massa óssea. O tratamento de alta dose, depois de um tempo, ele pode ter efeitos no metabolismo ósseo e o indivíduo ele pode sofrer com perda de massa óssea. Interessante porque com dose muito baixa você pode ter perda de massa óssea, mas também em dose muito alta você também pode perder a sua massa óssea. Então, para evitar isso, para alguns pacientes, a gente orienta que faça atividade física aeróbica regular ou exercícios de impacto, que tem o impacto do calcanhar com o chão. Então, até mesmo exercícios de agachamento, por exemplo, também são exercícios indicados para prevenir a perda de massa óssea por conta do tratamento. O paciente ele recebe uma listinha de alimentos proibidos, consumo controlado e permitidos. Existem várias orientações que nós passamos para o paciente e existem outros suplementos, né? Quais seriam os outros além da vitamina D? Então, a vitamina D, de fato, é a maior parte responsável pelo sucesso do tratamento. Magnésio é importantíssimo. Em cada passo que a vitamina D dá no nosso corpo, ela, de alguma forma, ela vai requerer o magnésio. Então, o magnésio é muito importante. Então, e entendendo que a nossa alimentação não vai ter esse magnésio todo, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico sobre isso, sobre a importância do magnésio, e faço até testes assim no vídeo para você ver se você é deficiente de magnésio. Então entenda que uma vez que você está tomando muita alta dose de vitamina D3, certamente você vai precisar de muito mais magnésio. Então isso é muito importante, é um dos pilares do tratamento. E outros vitaminas e minerais que a gente coloca tudo no polivitamínico, como B2, metilcobalamina, folato, super importantes, por exemplo, para o sistema de metilação, super importantes, por exemplo, para o processo de silenciamento de genes, ômega 3, agindo aqui no caso basicamente como um anti-inflamatório, e o própolis verde. Existem efeitos colaterais? Sim. A vitamina D, ela promove a absorção de cálcio pelo intestino. Logo, altas doses de vitamina D iriam absorver muito mais cálcio no intestino. E a consequência é excesso de cálcio no sangue e na urina. E o que acontece quando você tem muito cálcio no sangue e na urina? Você pode estar predisposto a ter disfunção renal,
cálculo renal, ou seja, você começa a ficar disfuncionante só porque você está com uma alta quantidade de cálcio no seu sangue e na urina. Então, você tem que contrabalancear isso através da dieta e da hidratação. Por isso que os pacientes do protocolo Coimbra, eles não se encontram intoxicados, porque se eles seguem direitinho a dieta e hidratação, a gente vai conseguir contrabalancear essa superabsorção de cálcio pelo intestino. Entenda que quando vem vitamina D, a forma da vitamina D agir é que ela vai abrindo as portas de cálcio no intestino. Então, você vai ficar muito mais predisposto a absorver cálcio só porque você está com doses bem maiores de vitamina D. Então, a gente tem que controlar basicamente a oferta de cálcio nessa alimentação desse paciente e, consequentemente, você contrabalanceia esse anseio a mais que o seu corpo vai estar em absorver cálcio. E o que seria essa intoxicação por alta dose de D3, uma vez quando você não tem o contrabalancear da dieta e da hidratação? Na verdade, você vai alterar os seus rins, não só o funcionamento deles, podendo levar à insuficiência renal, mas a formação, por exemplo, de cálculos renais também. Então, as causas, basicamente, como eu já expliquei, seriam o paciente está na alta dose e está com uma dieta e uma hidratação completamente inadequada. Essa, na minha experiência como médica, não como paciente, porque eu nunca tive intoxicação, mas com os pacientes que a gente trata, quando tem, necessariamente está ligada à questão de não seguir a dieta e não seguir a hidratação. Outra possibilidade que pode ser uma fonte não confiável de vitamina D. Então, muitas vezes você manda manipular numa farmácia de manipulação que não tem muita experiência com alta dose e acaba misturando ali os zeros e uma coisa que era 20 vira 200 mil, uma coisa que é 200 mil fica 2 milhões, então a coisa começa a complicar. Então, por isso que a origem da vitamina D é super importante ter uma origem idônea, ou seja, confiável, que saiba fabricar. Então, existem as importadas, que tem sempre um padrão de qualidade da grande indústria, e as manipuladas, que também têm muita qualidade. Eu, por exemplo, eu uso a manipulada porque a dose é muito alta, mas eu faço numa farmácia que eu conheço ali a farmácia, eu conheço o farmacêutico, eu sei como se fabrica, eu sei da qualidade do material, da matéria-prima, eu sei a seriedade. Então, veja, você tem que confiar nessa farmácia de manipulação, tem que ter evidências que essa farmácia de manipulação pode ser confiável, para que fabrique uma vitamina D de qualidade, para não ter surpresas desagradáveis posteriores. Outras coisas seriam infecções do trato urinário. Infecções, na verdade, de modo geral, mas principalmente as urinárias, elas descompensam o tratamento. Então, é muito importante ficar atento a isso. O próprio hipertireoidismo, basicamente porque a própria condição do hipertireoidismo, ela já dá aumento de cálcio, por conta do metabolismo, etc. Então, para não se misturar as coisas, é muito importante que o paciente esteja compensado do hipertireoidismo, para aí sim começar o tratamento da vitamina D com alta dose. E a administração concomitante de suplementos contendo vitamina C, isso é uma coisa que pode acontecer, mas de forma muito remota. Mas, de modo geral, a gente orienta não fazer uso de alta dose de vitamina C, porque em algumas pessoas que têm defeitos genéticos, elas podem, na presença de muita vitamina C, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, isso pode, uma vez que a pessoa tem um defeito genético ligado à questão de oxalato, oxalose sistêmica, e com cálcio, um cálcio a mais, isso pode predispor, por exemplo, a cálculo renal. Então, mas isso é um defeito genético bem raro, mas a gente evita que o paciente faça uso de altíssima dose de C com alta dose de D. E quais seriam as consequências? Náuseas e sede excessiva realmente seria o sintoma assim, um pouco mais característico, apesar de ser um sintoma muito, digamos, inespecífico, porque várias coisas podem dar, mas é muito patognomônico, é uma náusea e sede que não melhora com nada. Então, e na vigência de alta dose, o paciente escapuliu da dieta e da hidratação, é importante a gente prestar atenção nisso. Então, o que a gente faz é basicamente fazer os exames para ver e suspender a vitamina D, fazer uma hidratação muito mais vigorosa. Muitas vezes a gente utiliza diurético, bisfosfonado, depois repete os exames e no final a gente consegue reverter essa intoxicação quando a gente, principalmente quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil para resolver e mais rápido. É importante salientar que o doente autoimune, frequentemente, ele, de alguma forma, ele tem ligação com estresse, tem ligação com depressão, com ansiedade. Então, são coisas, são questões psíquicas que muitas vezes rondam o autoimune. Até porque a gente sabe que até para poder desencadear a doença e ativar o gene ruim, esse gene, para ser ativado, ele tem que ser ativado por alguma coisa. Então, na maioria das vezes, existem questões psicológicas, psíquicas importantíssimas que antecederam a doença
adoecimento do paciente. E a gente sabe que não é só se encher de vitamina D e de outros suplementos que está tudo certo. Na verdade, a gente vai ter que trabalhar outras questões em cima disso. Então, por exemplo, o próprio magnésio mesmo, ele também ajuda na questão da ansiedade, depressão, folato, triptofano que a gente pode associar. Então, tem esses nutrientes que podem ser ajustados ao tratamento. O próprio medicamento mesmo pode ser uma opção. A atividade física é fundamental não só para a questão de evitar perda de cálcio pelo osso, mas também para liberar mais endorfinas, reduzir estresse, até mesmo questão de risco cardiovascular. É muito importante também a atividade física de modo geral para qualquer pessoa. Técnicas de mindfulness, acupuntura, yoga, tudo isso colabora, isso ajuda na questão do equilíbrio emocional. O clássico, como terapia com psicólogo, psicoterapeuta, enfim, tudo isso entra. A própria terapia cognitivo-comportamental. Então, vai depender muito do que encaixa com o paciente, mas ele precisa dessa rede de apoio. E, muito importante também, avaliar o intestino do paciente. Então, tratar o intestino, seja com probióticos, mudar a alimentação, glutamina, enfim. Existem estratégias da medicina funcional para poder modular melhor esse intestino. A nossa imunidade também se encontra no intestino. A nossa imunidade ela também está ligada com a saúde das nossas bactérias do bem. Então, você também avaliar esse eixo intestino-cérebro, isso é super importante. Seja para poder você melhorar os sintomas psíquicos, seja para que você possa dar uma forcinha a mais para que a sua imunidade melhore ainda mais. Então, o médico tem que estar atento que existe esse outro lado também que precisa ser avaliado. E é isso, gente. Já tem um vídeo meu aqui nesse meu canal falando sobre o protocolo Coimbra e eu achei que seria importante eu fazer um novo vídeo, mas trazer informações adicionais que agregam mais informação. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo foi super interessante para você e pode ser importante para as outras pessoas, não esquece de curtir, de compartilhar para quem for de interesse. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder receber novidades em primeira mão.